Queridas irmãs, queridos irmãos, todos sabem que nos nossos encontros das noites de segunda-feira e de quinta-feira, é o Evangelho segundo o Espiritismo que nos serve de roteiro, nos seus diversos capítulos, que nós seguimos passo a passo, comentando os temas nele contidos, de forma que qualquer pessoa, antes ou depois do nosso encontro, poderá debruçar-se sobre estes ensinos e extrair muito mais do que aquilo que a nossa pouca capacidade é capaz de abarcar na exposição de temas preciosos. E falamos isto não apenas para os que estão aqui em nossa instituição nesta noite, mas para você que está em casa. Você que não tem o Evangelho, você que não sabe como consegui-lo, poderá encontrá-lo gratuitamente no site Mensagem Fraternal, este que você vai ver aí passando na tela do seu computador, onde todas as obras básicas poderão ser copiadas, sem qualquer custo, sem qualquer obrigação da sua parte, no sentido de colocar cadastro, dar e-mail. Não. Ali estão obras espíritas, além das obras básicas, que você pode copiar integralmente. Pode ler no computador ou pode imprimir se quiser, sem precisar ter que adquiri-la ou adquiri-las. E estão em português, estão em espanhol. Então, se você que está no Brasil, mas não tem o Evangelho, desejar, pode copiá-lo. E se você que está em outro país, muitas vezes impedido pelas barreiras naturais da importação, de ter acesso fácil, pode também, hoje mesmo, já ter o Evangelho na sua casa. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno, a Gênese. São todas as obras básicas, principais, assim conhecidas, que estão disponíveis. Fora os romances, fora livros de estudo, que também são encontrados ali. Como hoje é um dia bastante marcante no calendário humano, antes de falarmos do Evangelho, gostaríamos de remeter as pessoas à leitura do Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos, vocês encontrarão referências a este dia. Se você procura no índice geral, quando o seu Livro dos Espíritos tem este índice, um índice de assuntos, chamado de índice analítico, se você procura lá em funerais, comemoração dos mortos, você vai encontrar referências a isto na doutrina espírita. E vai entender como é que o mundo espiritual vê esta tão importante questão marcando o ser humano no processo de despedir-se da vida física. Como que isso é visto pelo mundo invisível? Basta que uma leitura breve, são algumas perguntas que poderão levar você a compreender esta realidade na comemoração dos mortos, assim chamada, não é? Comemoração dos mortos. Por isso, o Livro dos Espíritos vai trazer esta referência de maneira bastante direta, bastante objetiva. E se você tem alguma dúvida sobre ela, consulte-o, para entender que não há, na ligação dos espíritos com seus despojos, maior importância do que a ligação que eles tenham com a lembrança de quem os cultua. E se vão aos cemitérios em maior quantidade no dia de hoje, num dia como o de hoje, é porque
para lá também os encarnados vão. Não porque lá estão os restos mortais, mas porque os vivos que eles amam, para lá se dirigiram. Se tivessem se reunido em sua casa, se tivessem se lembrado em qualquer local daquele que havia partido, independentemente da data, também sentiriam as vibrações. Também poderiam estar sendo atraídos para o local, para o ambiente onde você está vibrando por eles. Esta temática é abordada pela doutrina espírita. E no livro dos Espíritos, nós encontraremos referências a ela, oportunas para o dia de hoje. O que nos compete, entretanto, abordar neste momento são algumas questões do capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, que falam em todo o seu conteúdo sobre as aflições. Estamos terminando o capítulo das aflições, o capítulo mais longo, aquele que nos explica muitas coisas sobre o porquê do sofrimento, das dificuldades, das dores. Já havíamos visto semana passada aquela questão que ao final, no parágrafo 28, nos levou a refletir sobre a agonia de alguém e o amor de outro por ele, levando-o a extinguir-lhe a vida ou o sofrimento do desencarne, antecipando-lhe a morte. A chamada eutanásia, que muitas pessoas chamam de morte caridosa, para diminuir sofrimentos. Comentamos sobre este tema na semana passada. E pudemos abordá-lo de uma forma que me parece atual. Sobretudo porque está havendo na sociedade humana uma confusão muito grande entre compaixão e frieza. Nós temos nos ocupado de defender os bichos, de preservar as árvores, o que é muito justo e muito importante, e não temos nos incomodado em trucidar crianças, em matar seres indefesos. É muito bonito defender todas estas coisas com idealismo, muito importante, assumir a defesa dos bichos que estão sendo mortos para se vestir a sua pele, para se fazer patê, para se obter perfume caríssimo. Defender os indefesos, os que não podem fugir do arpão, do tiro, do veneno. Mas como é que este ser humano pode ser sensível se estes mesmos que defendem os bichos não estão nem aí em defender a vida humana? Com que decência nós poderemos levantar bandeiras ecológicas se votamos a favor de aborto? Se votamos ou se achamos que é conveniente matar a vida no útero? Estas incongruências são espinhos na carne de quem pensa. Os que não pensam saem por aí levantando bandeiras dessas alucinadas a favor da vida dos bichos, e essa mesma pessoa, provavelmente, se fizerem um referendo sobre a aprovação do aborto, é capaz de votar a favor do aborto. Não é possível que sejamos melhores defendendo os ratos e matando crianças. Estas reflexões são consequência direta dos ensinamentos espirituais.
Não somos a favor da morte de golfinhos, não somos a favor da destruição do ecossistema. Devemos lutar sim contra isso, mas sejamos coerentes para lutarmos em favor de todo o ecossistema, inclusive do ser humano que está inserido nele, e que de tão indiferente está se matando a si próprio. E então, já está acontecendo em vários países, em várias nações, que a população dos bichos está crescendo, mas a população dos homens está se extinguindo. Existem nações que, se não mudarem o perfil de natalidade do seu povo, em 50 anos estão extintas. Sua população decrescente não será eficazmente reposta. Os índices das Nações Unidas indicam que, para que um país tenha o seu povo persistindo como uma nação, precisa ter um índice de natalidade ao redor de 2,13 ou 14 por habitante. Filhos por mulher. Existem nações europeias que este índice é de 1,13 por mulher. O número de filhos, a média dos filhos. Então estas nações envelhecem, e os jovens que vêm, cada vez menos, cada vez em menor quantidade, fatalmente chegará uma situação em que não haverá volume suficiente para, a não ser que se importe chinês, vem um desses navios petroleiros cheio de chinês, em vez de petróleo, para repor população, e aí você vai ver norueguês de olho puxado, loirinho de olho puxado, numa tentativa de preservar a cultura que não está sendo mantida pelos próprios interessados. Por quê? Porque defenderam ratos, defenderam jacarés, defenderam pulgas, defenderam lagartos e mataram os próprios filhos. Não é possível criar uma consciência ecológica tendo por base assassinos, canibais, que comem a si mesmos, numa figurada menção ao que significa, talvez, a cruel opção da destruição da vida dos seus filhos. Mas, na questão que esta noite nos compete abordar, encontramos uma outra referência também importante. 2012 está chegando. Não vou aguentar esse negócio de fim do mundo. Eu vou antes de que as coisas aconteçam. Vou partir dessa para melhor, porque não quero saber se vai ser terremoto, maremoto, vulcão ou moto que vai me matar. Porque moto hoje é um risco. Né? São Paulo morre 2 motoqueiros por dia. É quase 2012. Não é? Se nós entendermos a importância do que significa estarmos na Terra, nós entenderemos um fator primordial, que não existe nada mais precioso em você do que a sua vida. E tendo sido ela engendrada pela criação cósmica, você não tem saída, a não ser viver. Você viverá sempre, mesmo quando pense em se matar e mesmo quando tente fazer isto. A maior decepção dos que já fizeram essa loucura é perceber que continuam loucos, vivos, do lado de lá. Piorados pelas escolhas que fizeram.
porque achavam que a vida estava ruim, então resolveram, fruto do materialismo. Se esse negócio que eu estou vivendo é ruim, então eu vou para o nada. Os materialistas pensam que o nada vai ser o grande presente. Porque a única coisa que vale é o que você tem agora, é o que você vive hoje. E se o que você vive hoje, dizem eles, não é bom, não é prazeroso, então é melhor morrer. Porque pelo menos no nada você não sofre. Só que quem ensina isto, ou quem ensinava isto, tinha lá seus 80 anos e não se matava. Um dos filósofos materialistas, que pregava o suicídio como solução, certa vez foi indagado por um dos seus discípulos: professor, se esse negócio é tão bom, por que é que o senhor ainda não se matou? E muito cínico que ele era, como diz o próprio Divaldo Pereira Franco, um bom vivant, ele respondeu ironicamente: bom, o problema é que, se eu me matar, quem é que vai ensinar vocês a se matar? Não é? Isso é bom para os outros, para mim eu ainda não estou muito convencido. Então, Kardec pergunta aos espíritos, neste tema, nessa esteira de raciocínio, aqueles que estão desgostosos com a vida, mas que não desejam se matar, são culpáveis em procurar a morte sobre um campo de batalha com o pensamento de morrer por uma causa útil? Pergunta Kardec aos espíritos. Muitas pessoas não têm coragem de tomar veneno, de dar um tiro no ouvido, mas não querem continuar vivendo. Ele cita aqui transformar a sua morte em uma morte útil. Se isto justificaria o processo, se isso tornaria a morte útil de verdade. Mas nós podemos raciocinar nesses mesmos termos, em termos de suicídio válido, também considerando o caso das pessoas que descontentes, que frustradas, que decepcionadas, não querem mais viver, não têm um objetivo mais para estar no mundo. E então se entregam a aventuras que arriscam sua vida propositadamente. Entregam-se a desgastes, recusando-se a tomar alimentos adequados, insuflando em si mesmo substâncias alucinógenas, químicas que venham a degenerar o seu organismo, perdendo-se em bebida, perdendo-se em cigarro, perdendo-se como se outra coisa não desejasse senão partir do mundo. Mas partir assim, morreu. Morreu do quê? De morte morrida. Quando no fundo, sabe ele que morreu de morte se matada. Não é? Foi se desajustando, foi se desgastando, o organismo não foi aguentando a sua insensatez e acabou fenecendo, expulsando o dono para fora. De tanto ser maltratado, acabou não funcionando mais. As pessoas acham, tadinho, tão novo. Graças a Deus que morreu assim, feito um passarinho. Foi estilingada? Tiro de espingardinha de pressão? Visgo? Arapuca? Não. O coração parou. Teve um derrame cerebral. A custa do quê? Aí vem a questão. No livro Missionários da Luz, André Luiz Espírito, através de Francisco Cândido Xavier, conta um caso interessante. Uma pessoa
em uma reunião espírita, pede aos espíritos que possam atender um ente amado que desencarnou. E os espíritos, tomando aquele caso, aparentemente piedoso, porque a mulher que está na terra está segura de que o marido ou foi assassinado ou teve uma morte assim inexplicada, pedindo aos espíritos que tragam uma mensagem dele, que digam para ela o que é que aconteceu. Este grupo de trabalhadores vai em busca desse moço, que se não me engano, tem o nome de Fábio. E onde vai encontrá-lo? Vai encontrá-lo sendo perseguido por entidades. Entidades que querem vampirizar suas forças. Exatamente em função de que, apesar da esposa não saber, ele havia se matado. E carregava para o lado de lá as energias biológicas próprias do suicídio, pelo não consumo natural do fluido vital nos desgastes das lutas de cada dia. Energia esta que as entidades que estão do lado de lá há mais tempo desejam obter para sentirem-se que estão vivas. Exemplo claro disto é o filme Ghost. Lembram? Ghost, do outro lado da vida, aonde o Patrick Swayze está agora, há pouco mais de 2 meses, mais ou menos, depois de enfrentar uma luta contra o câncer. Aquele que encantou, não é, nossas telas de cinema, agora está do outro lado da vida. E nós aqui falando dele porque deixou uma marca muito importante em nossos caminhos. No filme Ghost ele está como espírito. Levou um tiro, acha que está vivo, sai correndo atrás do bandido e descobre que quando chega é ele mesmo que foi a vítima. E ele então, em um determinado momento, está desarvorado e está em um metrô, em um vagão de metrô, quando encontra um espírito. E ele percebe que esse espírito consegue atuar sobre a matéria. Ele quebra vidro, ele dá soco, derruba objetos, e ele não sabe como fazer aquilo, porque ele também gostaria de fazer aquilo, porque a sua esposa está sendo assediada pelo seu próprio assassino, ou por aquele que contratou a sua morte. E ele quer defender a mocinha. Vocês se lembram desse espírito que no metrô era um cara magrelão, altão, assim, um cabeçudo? Então, para ele mover-se os objetos, ele precisava de uma energia. Ele dizia, eu concentro a minha força bem aqui, assim, e aí, quando eu estou com ela bem concentrada, aí eu disparo a minha vontade, e ele não entendia também explicar direito como era, mas acontecia. Este é o fluido que o Espírito busca nos encarnados, nos seres vivos. E é aquilo que vão encontrar nos corpos orgânicos, podendo retirar para usá-lo. Então, no livro Missionários da Luz, André Luiz conta esta circunstância e relata, inclusive, porque eles vão visitar, procurando o Fábio, eles vão a um matadouro. Antigamente, nós tínhamos nas cidades o tal matadouro municipal, não é? Chegavam os bois, eles entravam lá, recebiam o carinho de uma marretada na cabeça, ficavam grogues, depois morriam e ali eram destrinchados. Aquele corpo, aquela carcaça, aquele sangue possui fluido vital. E então, entidades inferiores, espíritos pouco elevados,
que desejam sugar isto para sentirem-se vivos ainda, como se tivessem corpo, frequentam estes lugares. Do mesmo modo que procuram, nos cemitérios, os corpos recém-sepultados. Quando você lê o livro Obreiros da Vida Eterna, também de André Luiz e Francisco Cândido Xavier, você encontra 5 descrições de processos de desencarnação, obreiros da vida eterna. Um deles é o caso do Dimas. O caso Dimas é contado com pormenores, do começo ao seu sepultamento. E lá nós encontramos espíritos amigos que no momento em que Dimas tem o seu corpo sepultado, através de operações magnéticas, extinguem, retiram do corpo os fluidos vitais remanescentes, ainda nas células, para evitar que aquele corpo servisse de abastecedouro para entidades que vão retirar essas forças e atuar depois sobre outros encarnados ou entre eles próprios. Essas referências são feitas por quê? Porque eles vão procurar o Fábio, no livro Missionários da Luz, para dar uma resposta à sua esposa na Terra, que foi num centro espírita pedindo notícia do maridão, e descobrem que, de verdade, o maridão não tinha sido assassinado, nem tinha tido morte natural. Ele era um suicida. E que estava exatamente fugindo de entidades perseguidoras que desejavam o fluido vital que ainda no seu perispírito era abundante. A ilusão de perder a vida física, de acabar com o sofrimento, não resiste ao ato de matar-se. Ao contrário, disto surge o quê? Sofrimento piorado. Falam os próprios suicidas que sentem saudades das dores que tinham antes de terem cometido o atentado contra si próprio. E se nós formos ao livro O Céu e o Inferno, livro esse que você, querido ouvinte, tem disponível no site Mensagem Fraternal, que você vai ver aí na tela. O Céu e o Inferno, obra básica da doutrina espírita, obra de Allan Kardec, você terá na segunda parte relatos de espíritos desencarnados. Através do processo mediúnico, Kardec enfeixa inúmeras referências dos próprios defuntos, não defuntados, porque continuam vivos, óbvio, falando como foi a sua vida e o que fez com que aquele momento na existência tivesse sido feliz para ele depois, tivesse produzido alegria, tivesse deixado ele no mesmo estágio, tivesse piorado a sua condição espiritual. E entre os espíritos que Kardec enfeixa na segunda parte do livro O Céu e o Inferno, vocês encontrarão relatos de suicidas, relatando o que acontece com eles. Daí ser algo muito sério, porque você trocará uma pequena aflição por uma aflição descomunalmente maior. Sobretudo porque vai perceber que não existe o nada. Em nenhuma outra igreja, em nenhum outro credo cristão, você terá explicações tão claras a esse respeito. Algumas religiões tradicionais recusam-se até a rezar pelos suicidas. Sabiam disto? Religiões que falam de Jesus, que falam do amor, que falam do perdão, e que quando ficam sabendo que aquele indivíduo que morreu por quem se está pedindo uma cerimônia qualquer, morreu por suicídio, recusam-se a orar por ele.
A doutrina espírita repõe as coisas de forma cristã, nos seus devidos lugares. Porque é a única que abre espaço para que os que foram para o lado de lá venham contar o que aconteceu com eles. E, obviamente, no livro Missionários da Luz, por amor à esposa, por amor à sua santa inocência, à sua santa ingenuidade, os espíritos não podem contar para ela as condições reais do seu marido, do seu ex-marido. Porque ela também não imagina que ele cometera o suicídio. Por isso que ela se frustra. Eu peço notícia e nunca ninguém me dá uma notícia do meu marido. Você quer notícia? Está preparada? Está preparado para escutar? Às vezes pensa que sim, mas pode ser que não esteja. Que não estejamos. No entanto, a doutrina espírita nos permite a passagem entre os dois lados da vida. Por isso, uma coisa nós aprendemos com André Luiz, com Kardec, com as entidades amigas, que nos trazem suas experiências trágicas para nos alertar. Nem por brincadeira, você deve falar: ai, se eu morresse, seria muito melhor, porque meus problemas acabariam. Não fale isso nem baixinho. Não fale isso nem em pensamento. Sabe por quê? Porque alguém pode escutar. Este alguém não é alguém que você está vendo. Pode ser um dos nossos espíritos prejudicados por nós, alguém que não goste de nós, alguém que deseja o nosso mal. E quando vê que por um estrepe no dedo nós estamos falando, puxa, seria melhor que eu morresse, ele já sabe que você leva em conta a possibilidade de sair da vida pelo caminho que vai piorar todas as coisas para você mesmo. E então estas entidades, sabendo que você tem aquele ponto fraco, arrumam mais uns 10 estrepes para o seu pé. Arrumam cacos de vidro para você andar em cima. Porque sabem que se com o estrepezinho ele já está reclamando, se a gente piora um pouco, aí é fácil. E aí a pessoa pensa, nossa, quanto mais eu rezo, pior eu fico, que desgraça. Se eu morresse, tudo se resolveria. É verdade. Falam eles ao ouvido do incauto. Realmente, você vai ver que ninguém nem vai sentir a sua falta. Por que você não tenta? Faz um treino. Dá um susto nesse povo. Só para você ver. E no susto que eles projetam e a gente aceita, está o limite entre a vida e a morte. E de repente nos vemos do lado de lá, assustados, vivos e com os problemas piorados. Por isso os espíritos recomendam: saibamos enfrentar as coisas com os recursos divinos que estão à nossa disposição, porque tudo o que está acontecendo conosco nós projetamos para que nós vencêssemos. Nada está em nosso caminho para nos derrotar, para nos massacrar. Tudo está para que nós, ao enfrentar, nos melhoremos. Por isso, a resposta dos Espíritos é muito clara. No parágrafo 29 do capítulo 5º, a essa pergunta que Kardec faz: aquele que está desgostoso da vida, mas não quer se matar, tem culpa em procurar a morte, por exemplo, sobre um campo de batalha, com o pensamento de torná-la útil? Resposta dos Espíritos: que o homem se mate ou se faça matar, o objetivo é sempre de abreviar a sua vida. E por conseguinte, há suicídio de intenção, senão de fato.
O pensamento de que sua morte servirá para alguma coisa é ilusório. Não é senão um pretexto para colorir sua atitude e desculpá-lo aos seus próprios olhos. Se ele tinha seriamente o desejo de servir seu país, procuraria viver defendendo-o em tudo e não morrer, porque uma vez morto, não lhe serve mais para nada. O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte quando se trata de ser útil, em enfrentar o perigo, a fazer por antecipação e sem pesar o sacrifício de sua vida, se isso é necessário. Esse devotamento consiste em não temer a morte quando você tem um fim útil, em enfrentar o perigo, mas não em fazer por antecipação e sem pesar o sacrifício de sua vida. Desta forma, a intenção premeditada de procurar a morte, expondo-se a um perigo, mesmo para prestar um serviço, anula o mérito da ação. Daí não haver, na visão dos espíritos, nestas contingências, nada que justifique você acabar com a existência porque está frustrado. Mas ao invés de tomar veneno ou dar um tiro na cabeça, vai resolver pular de paraquedas. Quem sabe o paraquedas não abre. E aí vou dizer, tadinho, morreu que nem um ovo frito. Quando de verdade, era justamente isso que você estava procurando fazer para fugir da vida. Nós não enganamos a lei do universo. Não enganamos. Voltando a falar do aborto na questão anterior, os espíritos sabem e consideram a atitude abortiva, mesmo no caso das mulheres que não tomam remédio para abortar, que não vão pular corda, fazer de conta que vão brincar de pular corda, para ver se o aborto acontece, mas que mentalmente, conflitando com o espírito que seria o seu filho, o expulsa por não desejá-lo. E um aborto parece natural. Parece que aquele corpo não vingou. E que a moça vai ensanguentando-se aí para o hospital e depois fica sabendo, perdeu o nenê. Um aborto aconteceu, não tomou remédio, não aconteceu nada. Mas para o mundo espiritual, neste caso em que o espírito da mãe não quer, não quer, e não quer, e não aceita, e mentalmente ataca o espírito que seria o seu filho, isto, produzindo este aborto aparentemente natural, também é considerado aborto criminoso. Isso não precisa de clínica nenhuma aí para enfiar uma cureta lá e fazer uma sucção ou uma raspagem. Não. Isso parece um expelir natural, que a pessoa não fez nada, mas espiritualmente, mentalmente, não estava querendo aquilo. Não estava querendo aquela responsabilidade. André Luiz fala no livro Nosso Lar, que nós estamos estudando toda quarta-feira aqui ao vivo, no capítulo 4 deste livro, o espírito Henrique de Luna, um médico, explica para André Luiz por que ele foi considerado suicida. Sabe do que André Luiz morreu? Do que ele morreu? Tem gente aqui que vem na quarta-feira. Vamos lá. Do que ele morreu? Não. Ele teve um problema no intestino. Um tumor cancerígeno que interrompeu o fluxo intestinal. Uma oclusão intestinal. Foi operado. Ficou 40 dias no hospital, sendo medicado para ver se recuperava. Mas morreu. Não teve jeito.
Chegou do lado de lá. 8 anos, onde? Na região escura chamada umbral, que não é o inferno, mas é um local no qual nós queimamos a matéria mental que acumulamos, negativa. Sabe aquela mágoa que você tem contra o patrão? Sabe aquele namorado, aquela namorada que um dia te enganou e que você não esqueceu? Se você sabe, é porque não esqueceu. Tá? Se você sabe quem foi, é porque você ainda não esqueceu. Sabe o que significa isso? Matéria mental acumulada. E sabe o que significa também? Um estágiozinho. Aí. Um estágiozinho. Aí. Estão brincando? É. André Luiz ficou aí 8 anos. Quando ele saiu de lá e foi levado para a cidade Nosso Lar, foi se recuperando. E logo na primeira consulta foi informado que ele se matou. Eu? Muito cristão, muito resignado, se revoltou logo de cara. Eu não me matei. Me desculpe, estou sendo muito bem tratado aqui. Fui resgatado lá no buracão, mas tem um engano nesse negócio. Eu não me matei, eu tive um problema no intestino. Sinto até hoje ainda a agulha de injeção me furando a carne para eu lutar, para não morrer. É verdade, André. Mas você sabe por que você teve esse problema no intestino? Porque quando você é jovem, estava se sentindo livre, nas aventuras da sexualidade irresponsável, você contraiu sífilis. Que graças à sua conduta exasperada, o que é conduta exasperada? Palavrinha legal, né? Exasperada. O que significa? Ah, não sei. O que significa exasperada? Ela é aluna da quarta-feira. Ela é exasperada, irritada, nervosa, naturalmente assim agressivo. Então, André, pelas suas condutas irritadas, exasperadas, você piorou o seu quadro, entrando em contato com os espíritos daquelas pessoas que se relacionavam com a sua irritação, que passaram a atacar você também, foram atraídos para o seu quadro vibratório, piorando-o. Fora isto, você exagerou um pouquinho em bebidas, naquilo que socialmente você bebe naturalmente. Não, eu bebo socialmente. E se você vai numa festa, né, num churrasco com seus amigos, beber socialmente é no mínimo uma caixa de cerveja para cada um. É, socialmente. Seus amigos estão ali, cada um tem uma caixa para ele. André Luiz tinha tomado umas birita boa, de nível, né, aquelas bebidas caras. Ele havia sido médico. Beberam socialmente. Mas seja a pinga, seja o uísque escocês de 200 anos, a vítima é o figo, sempre. Você vai sempre sofrer de dor e vai destruir algo que funcionava. Agora, além disso, você estragou os seus processos renais, com suas irritações, etc, etc. Então, observando tudo que você fez, não há como negar que você se matou. É verdade que você não quis se matar assim, logo de cara, mas você acabou com um corpo que funcionava bem. Esta foi uma das motivações que ele teve que ficar 8 anos no umbral. Também. Considerado suicida involuntário. Mas suicida. Ele relata no capítulo 1 do livro Nosso Lar, que ele era perseguido por entidades grotescas. Muito parecido com a cena que ele depois descreve no livro 3, Missionários da Luz, no caso do Fábio, que também era perseguido por monstros que queriam sugar suas forças. Ele escuta os espíritos gritando, suicida, suicida! André Luiz no umbral, fugindo dessas criaturas, escuta este epíteto
este nome que o chamam, e ele não entende, mas ele foge de medo. E ele não sabe por quê, mas de verdade ele era suicida. Porque havia abreviado a vida. Não há justificativa para o suicídio a não ser uma. Só uma justificativa tira a pessoa do estágio de suicídio. Só uma. Você morrer por você mesmo não alivia a sua barra. Você morrer para se livrar de um problema não melhora o seu destino. Você morrer para, deixar uma marca na humanidade, igualmente não serve para absolutamente nada de bom. Mas você morrer para salvar outra pessoa é tão nobre e é tão lindo. Se você fizer isso por amor a alguém, você não será considerado suicida. Morrer por outro. Não procurar a morte por outro. Morrer todo dia. Morrer por amor. Desgastar o seu corpo que podia durar muitos anos e você vê o seu corpo envelhecer pelos sacrifícios de criar seus filhos, de devotar-se a eles, de matar seus sonhos. Morrer por amor. Algo que nós encontramos Jesus falando. No capítulo 15 do Evangelho de João Evangelista, nós temos o discurso do Cristo, nos fazendo refletir que até agora, o maior amor que o ser humano consegue sentir, faz com que ele aprenda a morrer pelos que ama, pelos seus filhos. Mas Jesus fala no Evangelho de João, Evangelho canônico, no capítulo 15. Não existe amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Morrer pelos filhos é do amor humano, mas morrer pelos amigos é de um amor ainda mais nobre. E Jesus fala isto exatamente porque foi isso que ele fez. Não foram vocês que me escolheram, diz Jesus. Fui eu que vos escolhi. Eu vos chamo de meus amigos. E vos declaro que não há amor maior do que aquele que dá a própria vida pelos amigos que fez. Um dia amaremos assim. Aprenderemos a morrer. A oferecer nossa vida, se necessário, para que um simples amigo não pereça. Mas até lá, que nós aprendamos com o Evangelho segundo o Espiritismo, que a vida é o dom mais precioso da terra. Não é o diamante que você carrega no solitário no seu dedo. Não é o carro que você, provavelmente depois daqui, vai pegar e dirigi-lo até sua casa. O mais importante não é a casa onde você vai abrigar a sua família. Não é o seu emprego. Porque nada disso teria sentido se você não vivesse. Como dizemos no nosso programa, Alegria de Viver, a vida é seu maior tesouro. Graças a ela você acorda todas as manhãs. Pode ter novas chances para corrigir seus erros. Pode dizer que ama e sentir o amor de alguém.
Graças à vida você pode lutar. E assim, pode se fortalecer. A vida é o nosso maior tesouro. Se alguma coisa temos que fazer, bem feito. Não é morrer disfarçadamente. Não é fugir como um covarde. Não quer ir à escola porque é dia de prova. Se há alguma coisa que nós devemos fazer bem feito, é viver. Porque de qualquer jeito, de qualquer maneira, nós iremos embora. De qualquer forma, nosso corpo vai perecer. Não importa quando vai ser. Mas viver, a gente pode escolher como vamos fazer. Está em nossas mãos fazer isso. E quando sabemos fazer, diminuímos aflições, sofremos menos. Construímos uma manhã diferente para a gente mesmo. A maior forma de homenagear a vida é assim: agradecer a Deus que nos deu de presente e viver decentemente para enaltecer aquele que nos criou, a quem nós, aprendizes do Cristo, aprendemos a chamar de Pai. Não há dor maior ao coração de pai ou de mãe do que recolher o corpo de um filho que se mata. Não de um filho que morre por uma doença, que lutou para debelá-la e não conseguiu. A dor de um pai que recolhe um filho que perdeu a sua chance por sua vontade, quando era sadio. Dá para medir um pouco da dor de Deus quando vê a gente fazendo essas loucuras conosco mesmos, dizendo que o amamos. Pensemos nisso. Semana que vem terminaremos este capítulo. Ainda restam alguns temas. Leiam em casa. Pensem nisso. Não é tanto pelas aflições que nós temos que este capítulo é longo. É sim pelas aflições que os espíritos querem que a gente evite. Que ele é tão comprido para nos alertar. Porque somos muito criativos em nos prejudicar. Por própria vontade. Pensem nisto. Semana que vem terminamos o capítulo 5. Vamos orar. Jesus, nós te agradecemos as experiências generosas que educam o nosso ser, que melhoram nossos sentimentos. Sentindo a tua bondade, querido Mestre, nós te rogamos em prece que estas vibrações possam permear a humanidade inteira. Que de uma ou de outra maneira nós nos sintamos partícipes da renovação do mundo, fazendo o bem que pudermos, espalhando esperanças e com coragem, sem medo, ajudando aonde for necessário a fecundar a vontade de viver daquele que pensa em se matar, da criatura que está aflita em desespero. Ajudar, Senhor, sem pensar em dinheiro, sem desejar importância, realce ou consideração. Que bom, querido amigo,
que mais uma vez, unidos, coração a coração, nós podemos sentir as vibrações que se espalham pelos horizontes, construindo o reino de Deus em cada coração, ajudando com a palavra, com um prato de comida, com um sorriso, com um pedaço da própria vida a uma outra vida. Que nossa oração neste dia é tão importante, porque fala de vida, possa elevar-se na direção daqueles que amamos e que agora não estão, infelizmente ou felizmente, perto da gente. Abraçá-los, como quem continua a viver e mesmo saudoso, pode senti-los e se fazer sentir como pais, como mães, como filhos. Relembrarmos das inúmeras vidas que já tivemos, de tantos pais e mães que continuam a nos amar, que continuam velando por nós, de tantos filhos que nós continuaremos a amar do mesmo jeito. Ah, Senhor, que lindo é deixarmos o cemitério para trás e continuarmos a nos amar em família. Uma família que não é mais do sangue nem do sobrenome. Uma família para a eternidade inteira. No amor de verdade, da melhor maneira. Aceita, Senhor, a oração que deixamos aos teus pés. Na canção que mais uma vez cantaremos, do fundo da nossa alma. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de perfume,
céu.